Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Olá, senhores, senhoras, jovens que acompanham mais uma transmissão da Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado, nossas sinceras reverências. Nesse dia tão especial, nós teremos a oportunidade de estudar como a mente governa o destino. E para esse estudo, eu vou utilizar aqui esse livro de autoria do professor Seiichi Taniguchi, Existe um Modo Esplêndido de Viver. Esse livro ele não é tão novinho, mas ele ficou durante muitos anos sem ser publicado aqui no Brasil e agora ele foi relançado, vamos dizer assim, com essa nova capa. A outra capa também era uma capa florida e agora essa capa ficou com um azul clarinho, assim, que transmite essa paz, essa tranquilidade, E nesse livro especificamente, nosso sagrado mestre Seiichi Taniguchi, ele fala que o esplêndido está sempre ao nosso redor.
que se nós não enxergamos as coisas comuns do cotidiano como sendo realmente especiais, como sendo realmente esplêndidas, não é porque o esplêndido não está acontecendo na nossa vida, mas porque nós nos esquecemos de fazer com que a mente reconheça o esplêndido de todas as coisas. Então eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Ele está disponível na nossa livraria. Você pode acessar, assim que terminar essa transmissão, você pode entrar em livraria.sni.org.br. Esta e outras obras da Seiichi estão ali disponíveis para você e a sua família. Bom, eu já vou começar então essa nossa explanação lendo um trechinho que está aqui nesse livro que eu disse, Existe um Modo Esplêndido de Viver, na página 54. O Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi escreve da seguinte forma: o mundo fenomênico é dominado pela lei da causalidade e, portanto, ao conseguir eliminar a causa, certamente o efeito também será outro, podendo solucionar fundamentalmente o problema. Então vamos primeiro explicar, tá? Para você que está chegando hoje pela primeira vez, que está tendo contato hoje pela primeira vez com o ensinamento da Seiichi Onoye, seja bem-vindo. Eu vou explicar com calma, fique tranquilo. Então quando a gente fala aqui mundo fenomênico, o que é o mundo fenomênico? É esse mundo da expressão, o mundo onde as coisas acontecem, tá? Um mundo onde as coisas se expressam, elas se manifestam. Fenômeno é a manifestação. Quando nós falamos de mundo fenomênico, nós estamos falando de um mundo que muda. Ele pode mudar conforme a postura mental. Então, naturalmente, nós estamos falando desse mundo físico em que vivemos hoje, mas também estamos falando do mundo espiritual, que é um mundo que se modifica também conforme a postura mental dos seus habitantes, né? Aquele que, nesse mundo físico, por exemplo, tem uma postura mental serena e pacífica, vive nesse mundo mesmo o paraíso. No mundo espiritual funciona da mesma forma. Aquele que tem uma postura mental, um comportamento pacífico, vive no mundo espiritual realmente o paraíso. Mas tanto aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual, aqueles que vivem em um estado infernal na sua mente, acabam reproduzindo no corpo e no ambiente também esse estado infernal. Por isso tem pessoas que convivem conosco no mesmo trabalho, moram numa situação, numa casa muito parecida com a nossa, tem uma estrutura familiar parecida com a nossa, mas podem estar vivendo uma vida paradisíaca, ao passo que nós estamos passando por atribulações. Ai, por que tudo dá certo para o outro e por que não dá certo para mim? Isso tudo tem a ver com a mente, que é o que está dizendo aqui, tá? Que é a lei da causalidade. O que é a lei da causalidade? É uma lei mental que diz que para toda causa criada, vai existir um efeito quando surgir uma oportunidade. Existe uma lei da física, né, tanto de ação, reação, quanto de causa e efeito, que diz que aquilo que a gente dá, por exemplo, quando a gente joga uma bolinha na parede, essa é de ação e reação, mas o princípio é o mesmo, tá? Quando a gente joga uma bolinha na parede, ela não fica achatada na parede. Ela bate na parede e ela retorna para nós, né? Retorna na mesma força, geralmente, que a gente imprimiu nesse lançamento. E aí, na nossa vida cotidiana, as coisas também funcionam assim, e isso nós chamamos de lei mental de ação e reação, ou então a lei mental de causa e efeito, tá? Ou seja, para toda semeadura que eu fizer nessa vida, eu vou ter uma determinada colheita, né? E aí ele está dizendo aqui, o mundo fenomênico é dominado pela lei da causalidade e, portanto, se nós eliminamos a causa, então o efeito certamente será outro também, podendo solucionar fundamentalmente qualquer problema. É isso que o professor está querendo dizer para nós, tá? E aí, então, o que nós precisamos entender? Quando nós falamos de lei da mente, significa não obrigatoriamente o cérebro, tá? A mente se expressa, né, fisicamente através do cérebro, mas nós estamos falando de algo que transcende o cérebro. Quando nós falamos de mente, nós estamos falando de alma, tem gente que chama de alma, tem gente que chama de coração, tem gente que chama de espírito, tem gente que chama de
sentimento, tá? É disso que nós estamos falando. Ou seja, dependendo do tipo de sentimento que você guarda no seu coração, quando a gente fala coração, a gente não está falando desse órgão que bate tum, 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 não é disso, né? Não é do miocárdio. A gente está falando de algo imaterial. Eu te amo do fundo do meu coração. Não é do órgão. É realmente esse sentimento que é profundo. Eu te amo do fundo da minha alma. A gente está falando desse estado mental, tá? E aí, então, o que a gente precisa entender? Tudo aquilo que a gente deixa abrigado na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, está definindo o que vai aparecer no fenômeno. Seja nesse mundo material, ou seja no mundo espiritual, quando o nosso corpo morrer. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui? Que muitas vezes a pessoa até acredita na lei mental, ou seja, tudo aquilo que eu desenhar na minha mente, um dia vai se concretizar na minha vida cotidiana, mas pensa que esse desenhar na mente refere-se apenas ao projeto, à estrutura, ao delineado daquilo que deseja concretizar. Por exemplo, eu desejo ter uma casa com 3 quartos, 3 banheiros, uma cozinha grande, uma sala agradável. Do lado de fora da minha casa vai ter um jardim, do lado de fora também vai ter uma piscina. Isso é um projeto delineado, que é maravilhoso, né? Uma casa dessa é maravilhosa. Espero que tenha ajuda de alguém para limpar também, porque 3 quartos, 3 banheiros, uma sala grande, uma cozinha grande, vai dar trabalho, né? Mas você pode delinear esse projeto. E ele, quando encontrar a oportunidade, ele vai se concretizar. Só que o que se concretiza não é só esse delineado que você fez, essa coisa bem calculada que você fez. 3 quartos, cozinha grande, sala grande, uma piscina, um jardim. Isso é importante, mas os sentimentos que nós estamos abrigando constantemente na nossa alma, no nosso coração, ou como nós dizemos na Seichonoye, na nossa mente, também estão estruturando esse projeto, estão colaborando na concretização desse projeto, que podem ser, se eles forem positivos, construtivos, evolutivos, vão estar fundamentalmente colaborando para que esse delineado aconteça exatamente dessa forma, ou se forem sentimentos destrutivos, de medo, de raiva, de rancor, de culpa, de autopunição, vai tirando a força dos tijolos, dessa grandeza, até a força financeira para alcançar esse objetivo tão bem delineado na mente. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? Então, o que a Seichonoye está dizendo para nós é que os nossos sentimentos, eles precisam acompanhar, eles precisam estar no mesmo nível, no mesmo padrão daquilo que nós almejamos concretizar na vida cotidiana. Veja que é impossível uma pessoa que almeja a felicidade alcançar essa felicidade falando mal dos outros, reclamando da vida cotidiana, tendo preguiça para fazer o que deve ser feito. Por quê? Porque são incompatíveis, ou seja, ela desenha a felicidade na sua mente, o seu projeto de felicidade é maravilhoso, mas o sentimento que é o recheio, o estofo desse projeto, ele é incompatível. E a própria pessoa sabota o seu destino, ela sabota os seus projetos. Por isso, quando a gente diz na Seichonoye que é a mente que governa o destino, nós estamos naturalmente dizendo que você pode ter projetos grandiosos, mas precisa ter uma mente tão grandiosa quanto esse projeto para que realmente as coisas se concretizem da forma como você almeja, da forma como você idealiza. E você, é bom que você saiba, você que está chegando hoje pela primeira vez, você que está sempre acompanhando as nossas transmissões, os nossos programas, todos nós somos filhos de Deus.
E ser filho de Deus significa que nós nascemos nesse mundo, Deus nos deixou que nós nos expressássemos nesse mundo, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, para que nós vivamos realmente como dignos filhos de Deus. E se tudo que Deus criou, ele observou e disse, ficou muito bom, e depois criou o ser humano à sua imagem e semelhança, é para que esse filho de Deus viva esse muito bom. Ou seja, esse livre-arbítrio que Deus nos deu também precisa ser utilizado na direção desse muito bom que está reservado para nós como herança, que o nosso Pai, que é Deus, deixou para nós. Olha como é maravilhoso ser filho de Deus, como é maravilhoso viver e virando uma chavinha chamada mente, ou virando uma chavinha chamada qualidade do conteúdo mental, qualidade dos pensamentos e dos sentimentos, nós podemos viver aqui e agora o paraíso criado por Deus que está reservado para nós. Olha que vida maravilhosa, né? Aí gostaria de compartilhar com os senhores um item que está aqui na Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, que também está disponível na nossa livraria virtual. Essa Sutra em 30 capítulos, como o próprio nome já diz, ela tem uma oração para cada dia do mês, tá? E aqui, esse trecho que eu vou compartilhar com todos os senhores, está na oração do dia 8, que se chama Palavras para manter o domínio sobre a situação e o destino. O que eu gostaria de dizer para todos os senhores? Que nós temos os pensamentos e nós concretizamos as coisas na nossa vida cotidiana porque nós temos algo que antecede tudo isso que se chama sentimento, tá? Em outras palavras, o que ele diz, né? O que nós aprendemos na Seichonoye? Eu já vou ler a oração aqui para todos nós. Se você sente, eu vou dar um exemplo qualquer, tá? Se você sente que é pobre, eu sinto que eu sou pobre. Você pensa nisso, eu sou pobre. E aí, se você mantém esse pensamento durante muito tempo, ou mantém esse pensamento com uma certa frequência, você passa a expressar isso em palavras. E aí eu vou aqui deixar bem claro que para nós da Seichonoye, palavra não é só aquilo que sai da boca, também é o que sai da boca. Mas as nossas atitudes, a nossa expressão fisionômica, tudo isso é palavra. E aí, se você sente que é pobre, pensa que é pobre, você começa a falar e se comportar como pobre. E aí, o que você concretiza na sua vida cotidiana? Uma vida pobre, tá? E aí, essas coisas, elas vão se retroalimentando, elas vão se estimulando. Por quê? Se você concretiza uma vida pobre, faz com que você se sinta pobre de novo, pensa que é pobre, afirma que é pobre e traduz a pobreza novamente. Por isso, não importa de que ponto você comece, se você mudar qualquer um desses itens, naturalmente isso vai se modificando e aí vira uma outra frequência, tá? E aí eu vou ler aqui, ó, Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, oração do dia 8, eu vou ler só um trechinho. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: compreendo que, sendo bons os meus sentimentos, são bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, são boas as minhas palavras. E sendo boas as minhas palavras, o mundo que habita torna-se um mundo ideal, repleto de bondade. Olha que interessante. Em outras palavras, o que o professor está dizendo? Que nós precisamos modificar os nossos pensamentos. Para modificar os pensamentos, primeiro a gente tem que modificar os sentimentos, tá? Porque sendo bom sentimento é bom pensamento, sendo bom o pensamento é boa palavra, sendo boa palavra, a concretização vai ser boa. Ah, mas preletora, meu sentimento ainda está ruim. Então pare de falar dos sentimentos ruins. Lembra que eu falei que você pode alterar de qualquer ponto? Por quê? Se você tem uma boa palavra, mesmo que o seu sentimento ainda não seja 100% bom, uma boa palavra, quando pronunciada muitas vezes, ela acaba tornando bons os pensamentos. E os pensamentos sendo bons, eles também vão alimentar os sentimentos e assim isso vai se modificar naturalmente, tá? Por exemplo, eu não sei se você já passou pela experiência de ter raiva de alguém, ou ter ficado magoado com alguém. Eu já passei por essa experiência. Se você continuar dizendo, fulano não presta, eu não gosto do fulano, ai que raiva do fulano, o seu sentimento por ele não vai melhorar.
Mesmo que num primeiro momento, dizer que você tem raiva do fulano ou que o fulano não presta, pode te dar uma falsa impressão de alívio, porque você está jogando aquilo para fora, né? Está cuspindo para fora do seu coração, você tira um pouco do peso, mas essa palavra, ela retroalimenta o seu pensamento e o seu sentimento também. Então você dizer, eu odeio fulano, não gosto do fulano, fulano não presta, as coisas não vão melhorar, mesmo que aparentemente você esteja mais aliviado. Ou seja, se realmente você deseja mudar o sentimento, você precisa mudar o conteúdo da mente. De que forma que a gente faz? Na Seitonei a gente aprende. Se o problema for a mágoa, faça oração para perdoar, oração para reconciliar, ou como a gente chama carinhosamente, oração do perdão, em que a gente fala, eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu sei que com raiva, a gente não quer falar, eu te perdoei e você me perdoou. A gente quer falar, eu quero mais é que você se dane. Eu quero mais é que dê tudo errado para você, do jeito que você fez comigo. Com raiva, a gente não consegue pensar na própria felicidade, muito menos na felicidade do outro. Mas quando a gente tranquiliza um pouco a nossa mente, nós precisamos fazer isso de forma consciente. Não, eu não quero ficar me prejudicando porque a pessoa agiu de má fé uma vez. Eu não preciso ficar revivendo isso 2, 3, 4 vezes. Cada vez que você pensa que a pessoa te prejudicou, a mente não sabe se você está vivendo aquilo de fato ou se você só está rememorando. Então dá a impressão que você está vivendo de novo, de novo, de novo. Quem foi prejudicado, se fica pensando no prejuízo, é como se fosse prejudicado de novo, de novo, de novo. A pessoa que foi traída, se ela fica pensando na traição, é como se ela tivesse sido traída de novo, de novo, de novo. Entendeu? Então, por isso que nós, no momento em que abaixamos um pouquinho esse estado emotivo, a emoção é o que pá, emerge de uma vez, né? O sentimento que emerge de uma vez, nós precisamos realmente, tranquilizando passando esse primeiro momento da emoção, nós precisamos reorganizar o nosso pensamento, a nossa palavra e o nosso sentimento. Então, aí a gente faz, né? Eu te perdoei, você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo, você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Até você sentir que não tem mais nenhum tipo de dissensão entre vocês. E aí você vai perceber que, na verdade, mesmo que num primeiro momento tivesse um orgulho de que eu não posso dar a absolvição para outra pessoa, na verdade foi você que se libertou. Foi você que foi absolvido. Você que cortou as amarras, você que está livre. Você que tirou essa bigorna que estava amarrada no seu pé. Tá? Olha que coisa interessante, né? Por isso que a gente fala que a Seitonaiê é realmente um modo feliz de viver. Por quê? Porque nós nos educamos o sentimento, educamos o pensamento, educamos a fala e naturalmente construímos para nós um mundo, né? Um destino feliz, um destino harmonioso, tá? Agora eu vou, para não me estender demais, eu vou utilizar aqui um outro livro, que é o volume 3 da coleção A Verdade da Vida. Esse volume 3 da coleção A Verdade da Vida é o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Ele explica bastante o que é a Seitonaiê e aqui ele fala claramente qual é o princípio que soluciona todos os problemas, sejam problemas de ordem física, mental, financeira, sentimental, tá tudo aqui, porque o princípio é o mesmo, tá? E aqui tem um capítulo que se chama Terá realmente o tratamento material dominado a doença? Na minha edição, que é a 7ª, está na página 101, tá? Esse livro também está disponível na livraria virtual da Seitonaiê. E aqui na página 101, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte, tá? Toda e qualquer doença ou infelicidade são nomes diferentes da ilusão da mente, ou seja, são nomes diferentes que a gente atribui para quando a mente não está no seu estado natural de contemplar, de conceber, de aceitar, de concretizar um mundo muito bom que foi criado para nós, tá? Isso a gente chama de ilusão da mente, ou mente em ilusão. É a mente que, por causa de sentimentos distorcidos, está distorcendo um mundo maravilhoso que poderia concretizar na sua vida cotidiana, tá? Vamos recapitular aqui, ó.
Toda e qualquer doença ou infelicidade são nomes diferentes da ilusão da mente, ou melhor, são coisas em que a ilusão da mente se manifestou na forma. Desenhei na mente um sentimento, um pensamento distorcido, quando aparece a oportunidade, vai aparecer no meu corpo e no ambiente o resultado desse conteúdo mental. E aí, mais adiante, ele diz assim, se os sintomas da doença, no caso de doença, né, pode ser qualquer infelicidade, se os sintomas da doença forem combatidos com operações, cirurgias, né, ou com medicamentos, sem eliminar a ilusão da mente, ou seja, sem curar esse sentimento, esse pensamento, temporariamente ter-se-á a impressão aparente de que houve a cura pelo desaparecimento dos sintomas. Porém, isso não é cura verdadeira, pois é uma trégua passageira na qual a mente em ilusão terá escondido a sua imagem. Em breve, ou ressurgirá como mesma doença, ou então aparecerá sob a aparência de uma outra doença. E, em geral, se a pessoa não foi cuidando e foi alimentando aquele sentimento, pensamento ruim, algo ainda mais grave, tá? Aqui eu quero deixar bem claro, tá? Com isso, nós não estamos dizendo que a Seichonoye, ela seja contrária a um tratamento médico, não é nada disso. Mas o tratamento médico, ele detecta, né? Ele faz o diagnóstico do sintoma e aí ele pensa numa causa já física que tenha causado esse sintoma e vai combater essa causa física. Mas na Seichonoye a gente aprende que antes daquilo que está manifestado, que é o fenômeno, existe uma causa mental. Ou seja, se não cuidar dessa causa primeira, que é a causa mental, vai aparecer, como está escrito aqui, ou em outra parte do corpo, ou então de uma maneira mais grave. Tá? O que nós estamos querendo dizer com isso? Que só fazer o tratamento médico sem ter realmente uma reflexão e uma mudança de pensamentos e sentimentos não vai ser suficiente, porque mais adiante vai aparecer de novo. Eu vou fazer uma analogia, tá? Seria mais ou menos como você assistir um filme na TV e não tá gostando do enredo e apagar a televisão, né? Desligar a televisão e falar, pronto, esse filme não existe mais. Não é verdade. Você só não está vendo mais porque você desligou a TV. Mas esse filme que está gravado, ele não se excluiu do mundo. Talvez você encontre ele num streaming, num outro canal de TV. Por quê? Porque está lá. Ninguém apagou, ninguém foi lá e excluiu dizendo que esse filme não existe mais. Tá? Só a televisão que foi apagada. E isso não se aplica só a doenças do corpo. Tá? Quer ver uma outra situação? Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma vida familiar conturbada e aí ela fala assim, eu vou me casar, que é para poder ir embora dessa casa, que eu não aguento mais viver esse inferno. Só que dentro dela, se ela está vivendo um inferno no ambiente, onde existiu o inferno primeiro? Dentro dela. Né? Lá dentro dela tem uma crença, tem um sofrimento que acaba se projetando na vida cotidiana. Lembra como que é? Se eu sinto que vivo no inferno, eu penso que vivo no inferno. E se eu penso que vivo no inferno, isso vai aparecer através de palavras. Eu mesmo posso ser o Satanás que está se manifestando dentro da minha casa. Posso dizer que é meu pai ou minha mãe, mas a minha conduta, se eu acredito que vivo no inferno, também vai ser uma conduta infernal. Né? Não vai ser uma conduta pacífica. E aí eu vou ver o inferno no meu cotidiano e vou acreditar e vou retroalimentando. E tem pessoa que fala assim, não, o problema não está em mim. O problema está no meu pai, está na minha mãe, está nessa casa, que é uma casa toda quebrada. Eu quero sair desse mundo. Vou encontrar alguém e vou viver uma nova família, uma nova casa com essa pessoa e seremos felizes para sempre. Mas isso é a mesma coisa que fazer um tratamento para combater o sintoma. Se não mudar a causa, se não mudar o sentimento primeiro, o que acontece? A pessoa se muda, arranja um namorado, uma namorada maravilhosa. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, vamos nos casar. E quando passam a conviver, em algum momento, aquelas situações que eram vividas na casa anterior começam a se manifestar também nessa casa. Deve ser interferência de alguma maldição. Não é nada disso. Esse sentimento ruim não foi tratado. Está dentro de você. Onde você for, você vai projetar enquanto não modificar.
Aí o que a pessoa fala? Nossa, esse aqui é igualzinho meu pai e minha mãe. Se eu soubesse, eu não tinha casado, vou separar. Separa, aí fala, vou casar com outra pessoa, agora sim eu vou viver uma vida feliz. Aí o que acontece? Casa com outra pessoa, não mudou o conteúdo da sua mente, não mudou o padrão do seu sentimento, do seu pensamento, mas dia menos dia começa a viver o inferno também nessa terceira casa. E ela fala, quer saber? Acho que o problema está na vida conjugal, não vou me casar mais. Pronto, agora eu vou morar sozinho. E aí, sozinho, ele não tem com quem brigar, aí pensa, agora está tudo maravilhoso. Só que se não tratar o que está lá dentro, o que começa a acontecer? Começa a encontrar esse estado infernal no trabalho, no relacionamento com os amigos, no trânsito, na faculdade. Por quê? Porque a causa não foi modificada. Tá? Então, tudo parte de nós e tudo retorna para nós. E aí tem uma coisa interessante, aqui na página 59, novamente vou voltar para o livro Existe um Modo Esplêndido de Viver, na página 59, o Sagrado Mestre Seichi, ele escreve assim, sendo o mundo fenomênico um palco provisório. Por que provisório? Porque ele muda, gente. Quando muda aqui, é natural que mude ao redor. Ah, mas minha vida sempre foi assim porque você continuou pensando que sempre seria assim, tá? Aí vamos lá, ó. Sendo o mundo fenomênico um palco provisório criado pela mente, se nós excluirmos a ação da mente, torna-se difícil vislumbrar uma verdadeira solução. Ou seja, se você pensa que o que você vive não tem nada a ver com o sentimento que você nutre no seu interior, a solução dos problemas não vai aparecer. Fica difícil, ele fala aqui. Não vai conseguir uma verdadeira solução. Por quê? Porque se você acha que o problema é porque o governo é assim, porque o meu pai é assim, porque geneticamente é assim, porque financeiramente é assim, você nunca vai mudar. Agora, quando você entender que você é o protagonista da sua vida e que partindo de você uma determinada frequência, tudo vai melhorar, então naturalmente tudo vai melhorar. E aí, eu gostaria de contar o relato, né, para a gente já ir fechando essa nossa conversa de hoje, o relato de uma senhora chamada Mitsuno. Ela se casou muito jovem. Lembra que eu contei a história? Não, é só doença não, quando a pessoa quer fugir de casa. Pois é, a dona Mitsuno, ela era terrível. Para ela só existia duas formas de fazer as coisas na vida. O jeito dela e o jeito errado. Quem fizesse de um jeito diferente do dela, na cabeça dela já estava errado. Então ela já tinha o hábito de ser muito crítica. E aí ela criticava os próprios pais, para ela os pais estavam sempre errados, e naturalmente, aí nós aprendemos na Seitonei, mas isso é assunto para outro dia, mas naturalmente, aquele que não reconhece a autoridade, o respeito que os pais merecem, acaba transferindo esse desrespeito às autoridades para todas as pessoas. Então, o que acontecia? Ela não via boas atitudes, boas decisões em nada do que os outros ao redor fizessem. Ela era realmente uma pessoa insuportavelmente crítica, tá? Ela era engenheira de obra pronta. Tudo que ela olhava, ela achava que tinha um jeito muito melhor de fazer, que era o jeito dela. E aí, como ela não aceitava o jeito que eram os pais, ela se casou muito jovem, para poder sair da casa dos pais, ser uma pessoa independente, uma pessoa adulta, e ela mesma ter que tomar todas as decisões sobre a sua vida. Só que ela se casou e foi morar na casa da sogra, na casa dos sogros, né? E os sogros eram pessoas muito boas. Mas como ela tinha o hábito de criticar, em pouquíssimo tempo ela já começou a descer a lenha nos sogros. Tudo que eles faziam estava errado, o jeito que eles tinham educado o marido dela estava errado, o marido dela estava errado, enfim, estava dando tudo errado. Porque ela criticava todo mundo, né? Ela só criticava, não tinha jeito bom. Todas as decisões que o marido tomava, de mudar de emprego, de tocar numa banda, tudo ela reclamava, tudo estava errado. Esse casal teve 2 filhos, e o primogênito, né, o filho mais velho, ele teve uma fissura na uretra. Gente, fissura é uma rachadura, né? Quando a gente tem fissura no lábio, por exemplo, no frio, só de estar rachado já dói. Imagina uma fissura na uretra, que é o canal por onde passa a urina é ácida. Imagina a hora que passava o tanto de dor que essa criança sentia. E aí, gente, aqui eu já vou abrir um parêntese, né? Apareceu no filho uma postura mental, era reflexo da postura mental crítica da mãe.
Mas olha só que interessante, não é castigo de Deus. Ah, você não aprende, então peraí que eu vou castigar teu filho. Não é nesse sentido. Mas o reflexo da nossa mente vai aparecer num lugar em que a gente consiga reconhecer, tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem muito amor pela casa vai aparecer no seu ambiente familiar. A pessoa que tem muito amor pelo trabalho vai aparecer no seu ambiente de trabalho. Se ela dá valor para todas essas coisas, vai aparecer de alguma forma em todos os locais. Essa moça Missuno, na verdade, olha, eu estou contando como se fosse fofoca, tá? Mas é verdade. Essa moça, ela já conhecia a Seichonoye, mas ela não praticava nada do que ela ouvia na Seichonoye. Até porque a Seichonoye fala sobre respeito, fala sobre gratidão, fala sobre ter reverência, né? Reconhecer o valor de tudo que nos acontece. E aí, quando apareceu no filho, quem tem filho sabe que é assim, né? Às vezes tem anomalias que acontecem no nosso corpo fica doente e a gente nem liga. Mas quando acontece com o filho, isso dói muito mais do que se fosse em nós. E aí o que aconteceu? Quando apareceu o sofrimento do filho, para ela foi muito maior do que qualquer sofrimento que ela tivesse passado na vida. Eu tenho certeza que com essa postura, ela deve ter passado muitos sofrimentos na vida, mas ela não se incomodou demais. Mas quando ela viu a dor do filho, ela pensou, meu Deus, como eu faço para tirar a dor do meu filho? E aí, fazendo uma reflexão, ela pensou, puxa, na Seichonoye, a Seichonoye tem solução para tudo. Eu vou na Seichonoye. Mas no fundo, gente, ela chegou na Seichonoye torcendo para o preletor da Seichonoye falar que o problema não era com ela, nem com o filho. O problema era lá um antepassado, o problema era o marido, que era muito mole, que era o jeito que ela pensava, ou a sogra, o sogro, que tinha um karma familiar que estava se expressando no descendente. Ela estava torcendo para a culpa ser de outra pessoa. E aí está escrito aqui na página 61 do livro, tá? Ainda Existe um modo esplêndido de viver. O sagrado professor, sagrado mestre Seicho Taniguchi, ele conta assim: ela esperava que os preletores dissessem que havia outras causas, como a existência de espíritos em ilusão na família do marido, ou a existência de espíritos iludidos entre os antepassados. Ela achava que, nesses casos, bastaria dedicar oração para os antepassados, como se dissesse, vocês que estão com problema aí no mundo espiritual, toma aqui a oração e para de atormentar meu filho. Era mais ou menos assim que ela estava pensando, tá? Ela achava que, nesses casos, bastaria dedicar oração aos antepassados e ela poderia dizer que a metade da culpa estaria nos espíritos iludidos. Aí aqui também vou abrir um parêntese, tá? Nós da Seichonoye aprendemos a orar pelos antepassados que já retornaram para o mundo espiritual, não porque eles podem estar iludidos no mundo espiritual, mas porque eles fazem parte da nossa história, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos trisavós. Sem eles, nós não teríamos chegado até essa família. Se um deles faltasse, nós não estaríamos aqui. Então, nós oramos por gratidão, por amor. E não, vou rezar para vocês e para de me atormentar. Isso não existe, né? Nós não fazemos com esse tipo de sentimento. E aí, na sequência, o professor Seicho, ele escreve assim: na verdade, a pessoa é dona da sua própria vida. Não adianta transferir a responsabilidade para os outros, nem tentar fugir dessa responsabilidade. E aí, essa moça, ela foi participar de um seminário da Seichonoye, né, quando ela ouviu que a responsabilidade era toda dela. E aí, no seminário da Seichonoye, aliás, recomendo fortemente que os senhores procurem um seminário para participar nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye, que nós podemos ouvir sobre muitos assuntos e participar de cerimônias e práticas. E lá no seminário teve a prática da purificação da mente e o preletor disse para ela, né, tem toda uma explicação, mas numa determinada parte ele disse: pegue todos esses sentimentos, inclusive essa aflição que você sente ao ver o seu filho penando, né, de dor para urinar, e escreva no papel, coloque no papel, se arrependa das suas atitudes incorretas do passado. E ela começou a escrever. E quando ela começou a escrever, ela se deu conta que ela tinha sido uma pessoa que vivia cortando, da mesma forma que a fissura, né, do canal da uretra, ela vivia cortando os outros com a sua mente, com a espada da sua mente, que era sempre implacável. Os outros eram sempre errados e ela sempre certa.
e ela se deu conta que nem mesmo os pais ela tinha agradecido do fundo do coração. Quando ela teve aquele arrependimento sincero, ela acabou até chorando, né? E dali, mais alguns dias, o filho estava totalmente curado. Isso por quê? Excluiu-se a causa do sofrimento, que era um sentimento distorcido, e tudo que vinha como consequência dessa causa do sentimento, do pensamento, desapareceu naturalmente. Hoje em dia, gente, a ciência, a medicina, está muito próxima dessa ciência mental e realmente existem inúmeros médicos que acreditam que, olha, eu posso até te dar um remédio, mas você precisa melhorar os seus sentimentos, precisa viver bem com as pessoas ao redor e aí, naturalmente, o tratamento acaba se tornando mais completo. Eu desejo do fundo do coração que essa mensagem possa ter trazido algum tipo de reflexão importante para que você passe a ter uma vida muito, muito mais feliz a partir do dia de hoje. Eu desejo também que você não pare por aqui. Por favor, visite o nosso site, procure uma sede da Seichonoye mais perto de você, visite sni.org.br/onde encontrar e assim participe das atividades da Seichonoye para que cada dia, a cada reunião, pouco a pouco, os pensamentos, os sentimentos, as palavras se modifiquem e você possa viver aqui e agora o paraíso que está destinado para você como o maravilhoso Filho de Deus que você já é. Muito obrigado! O Carnaval de 2025 pode ser diferente. Você já pensou em aproveitar este feriado para transformar a sua vida? Participe do Seminário Geral de Treinamento Espiritual da Seichonoye do Brasil com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. Uma experiência única de profunda espiritualidade, aprendizado e renovação. Entre os dias 1 e 4 de março de 2025, em todas as academias de treinamento espiritual, você terá a oportunidade de se reconectar com a sua verdadeira essência como Filho de Deus. Com práticas como a meditação Shinsokan, cerimônias, oferenda de trabalho, você viverá momentos de harmonia e renovação interior. Será um momento de união e aprendizado coletivo, em que você poderá compartilhar essa vivência com pessoas de todo o Brasil, fortalecendo a fé e a amizade. Independentemente de sua experiência prévia, este seminário é para todos, de todas as idades. Garanta sua vaga e comece 2025 com um novo olhar sobre a vida, cheio de alegria e propósito. As inscrições já estão abertas. Em caso de dúvida, entre em contato com a regional mais próxima de você ou com o departamento de seminários pelo WhatsApp 11 50 14 22 17 ou e-mail seminarios@sni.org.br. Venha viver essa experiência transformadora e começar o ano com o pé direito. Estamos esperando por você! Você sabia que o homem possui infinitas possibilidades e dentro dela pode ter sucesso e prosperidade? Na verdade, sucesso e prosperidade nós já possuímos, basta manifestá-los em nossa vida. Mas fica a pergunta, como podemos fazer isso? Participando do Seminário da Prosperidade para executivos, profissionais liberais, empresários e empreendedores na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. O tema central do seminário é Todos podem ter sucesso e prosperidade. Nele vamos aprender a despertar para a nossa natureza divina e como ter os hábitos corretos que atraem a prosperidade e o sucesso. O seminário acontece nos dias 15 e 16 de março de 2025. São apenas 2 dias que valerão por todos os outros deste ano incrível que acabou de começar.
Olha só os orientadores que estarão conosco neste seminário. Preletor Antônio Fernando Barbosa Ribeiro da Silva, Preletor Milton Yuki. Eu que vos falo, Preletora Letícia de Oliveira Comparini. E como convidado, Preletor Bruno Tiba Fatini. Este seminário é para você que quer manifestar verdadeiramente a prosperidade e o sucesso em todos os aspectos da sua vida. Venha com a caravana da sua cidade ou por conta própria. Mais informações, acesse o nosso site ou diretamente na regional da sua localidade. Te espero lá. Até breve!